Bora para mais um Liderança em Foco. E hoje eu quero conversar com você a partir de uma experiência que eu tive nessa semana. Durante uma viagem a Moçambique, uma viagem missionária com nossa liderança, com a Cogic Brasil e Estados Unidos, a gente teve a oportunidade de fazer conexão, tanto na ida quanto na volta, numa cidade chamada Addis Ababa, que é a capital da Etiópia. E na volta eu tive o privilégio de passar um pouco mais de 24 horas nessa cidade e conhecer um pouquinho desse ambiente. E por isso hoje eu estou trazendo uma conversa com você sobre Filipe. Não é o texto bíblico que eu quero compartilhar com você. Eu acredito que você conheça bem, ou já tenha lido e ouvido a respeito. E nós vamos falar de uma liderança que se importa com um. E você vai entender onde eu quero chegar nessa conversa, porque eu sei que quando a gente fala de liderança, de impacto, a gente com frequência pensa em números, a gente com frequência pensa na grandiosidade de influenciar as massas, de ter uma multidão de 500, 1.000, 2.000 pessoas te ouvindo semanalmente, e o quanto essas pessoas são gratas pelo seu impacto, quer seja na pregação, na intercessão, no discipulado. Isso tudo é válido, tudo isso é bonito, e tanto no ambiente eclesiástico quanto no ambiente corporativo, quantas pessoas você lidera, soa como algo bacana. Mas tem um texto bíblico registrado em Atos 8 que fala de um homem que está vindo de uma cruzada, de uma conferência, vamos usar essas terminologias. Filipe está pregando em Samaria, sinais, maravilhas, grande alegria na cidade por conta do ministério dele, naquele momento, o começo da igreja, coisas grandiosas acontecendo, o evangelho sendo propagado. Mas veja só, esse texto aqui mostra que Filipe entendeu que é bom você impactar multidões, é bom você liderar grandes massas, mas o seu impacto ainda permanece relevante quando você tem que impactar uma pessoa. O texto bíblico, Atos 8, nós vamos ler a partir do versículo 26, que diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que declaração! E mandou parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Gente, por que hoje eu escolhi falar sobre Filipe? A gente está numa sequência de 40 líderes, tá? Nessa série chamada Liderança em Foco. E eu decidi falar sobre Filipe. Obviamente, a minha viagem influenciou muito. Peraí, eu estou na Etiópia. O que a Etiópia conecta com aquilo que eu estou tentando compartilhar? E eu fiquei pensando a importância da gente lidar com uma pessoa, da gente investir em uma pessoa. Muitas vezes a gente imagina que o impacto nas multidões é o que realmente nos faz cumprir a nossa missão, mas às vezes simplesmente não é. E olha só,
Esse homem foi impactado porque alguém falou assim: deixa eu deixar a multidão e dar o foco ou a atenção necessária para um indivíduo. Então nós, enquanto líderes, a gente não pode abandonar nenhum nem outro. Se Deus está dando graça e te ajudando a avançar no processo para impactar multidões, glória a Deus por isso, impacte multidões. Não importa se essa multidão é de 50, de 200 ou 10 mil. Mas muitas vezes, por conta do orgulho, a gente acaba achando que, peraí, se eu lido com multidões, indivíduos não são importantes. Mas eu preciso que você saiba que multidões são feitas de indivíduos. E tem pessoas que muitas vezes a gente acaba ignorando, que carregam o potencial de alcançar quem nós não podemos alcançar. Então é necessário que a gente entenda que muitas vezes vai ser necessário abandonar a multidão para focar num único indivíduo, porque esse indivíduo pode ser chave para alcance e impacto que talvez eu não chegue com os meus próprios pés, mas que o legado, que o que eu compartilho, que o impacto daquilo que Deus confiou a mim vai fazer diferença lá onde eu não posso chegar fisicamente. E isso nos faz refletir no que Filipe faz. Ele não impõe nada para o etíope. Ele faz uma pergunta. E a resposta daquele etíope é o que direciona ele em como se posicionar. E eu sei que muitas vezes, ao tentarmos ser influentes, a gente domina a conversa, faz pergunta e já dá resposta ou já direciona sem entender o que está acontecendo na mente da pessoa que está do outro lado. Então, quando Filipe faz a pergunta, entendes o que lê? Ele está abrindo possibilidades. A resposta do mordomo ou do eunuco etíope vai direcioná-lo em como impactar aquela única vida, aquele indivíduo, nas proporções que ele pode fazer com o conhecimento que ele tem. Ou seja, a gente não está lidando aqui com um homem que vai palestrar. A gente vai lidar com um homem que se importa com o indivíduo e ele começa ouvindo e não falando. Entendes tu o que lê? A resposta do eunuco ajuda ele a se posicionar para impacto. Quando nós individualizamos o processo, nós personalizamos. Nós não estamos fazendo uma palestra genérica para um monte de gente. A gente está trazendo aquilo que conhecemos sobre Jesus ou sobre a nossa missão para o indivíduo de acordo com o entendimento, necessidade daquele indivíduo. Ou seja, a iniciativa de Filipe subir na carruagem, sentar ao lado dele, deixar ele responder e falar qual é a sua dificuldade, personaliza o cuidado. E eu sei que muitas vezes a gente enfrenta dificuldades porque algumas pessoas conseguem nos olhar enquanto líderes à distância. Algumas pessoas não acreditam em nós, no sentido de humanizar. Outras pessoas não acreditam que estaremos disponíveis para o 1 a 1. Outras pessoas não querem o 1 a 1, mas você, enquanto líder, vai precisar ser sensível à necessidade do indivíduo, descer, quando eu digo descer, é colocar o seu ego lá embaixo e falar assim, como é que eu posso servir a partir da necessidade dele e não a partir da abundância do meu conhecimento. Qual é o resultado disso? O homem ouvindo acerca de Jesus no profeta Isaías, ele toma uma decisão por si. O que me impede de ser batizado? Tem água aqui. Ou seja, agora Filipe ele tem a oportunidade de ver o resultado daquela personalização, daquele momento único com aquele homem, e ele não impõe agenda, ele não impõe nenhum tipo de burocracia. O que ele diz? É lícito, a água está aqui, se você crê, se essa é a sua declaração de fé, por que não? E o que é interessante é que Filipe agora não tem a chance de colher louros, olha o que eu fiz, olha o impacto que eu fiz na vida desse homem. Ele não saiu se gloriando por nada, ele simplesmente cumpriu com a missão ali, ensinou o homem, impactou o indivíduo, batizou o indivíduo e foi embora. Então, muitas vezes o que acontece, o vício de impactarmos multidões é que a gente aparece na foto. O vício de impactar multidões é que a gente está sempre no vídeo, é que a gente sempre tem o nosso nome declarado, mas esse líder que se importa com indivíduos muitas vezes não vai ter o nome citado. Ele vai causar um impacto, ele vai estabelecer um legado,
mas ele não está buscando nada para si. Ele causa um impacto e vai embora para a próxima missão. Então, como você pode aplicar aqui esse se importar de Filipe e de silenciar multidões por conta de um indivíduo? Práticos, passos práticos para você fazer isso. Número 1, vale a pena parar a sua agenda por uma pessoa. Seja lá o que estiver acontecendo, seja lá o foco da multidão, seja lá o quanto a multidão está exigindo de você, não se prive de beneficiar a partir do seu impacto. Número 2, pergunte antes de ensinar. Talvez aquilo que você está tão ávido para falar seja algo que a pessoa já saiba, mas se você parar e ouvir, essa pessoa pode revelar uma necessidade real que você tem a oportunidade agora de trazer esclarecimento. Ouça. Número 3, dê atenção para as pessoas onde elas estão, no seu contexto, no seu estilo de vida, no momento da sua história. Eu sei que muitas vezes o nosso interesse é impor um desejo, uma realidade nossa em relação à pessoa, mas sem contextualizar e sem entender a pessoa e o seu momento, você não tem como ser um líder eficaz. Depois, responda prontamente quando a pessoa estiver pronta. Ou seja, você não controla aqui o discurso, você deixa a coisa fluir para poder impactar de acordo com a prontidão da pessoa. Veja, o próprio eunuco disse, eu quero ser batizado. Partiu dele o reconhecimento público de que agora Jesus era Senhor da sua vida. E por último, sirva sem precisar de crédito. Pensar em indivíduos, responder a indivíduos, investir em indivíduos, muitas vezes a gente faz sem que ninguém saiba. Então, continue fazendo. Se você ama multidões, procure buscar uma vida equilibrada. O seu impacto na vida de indivíduos precisa falar mais alto, precisa fazer diferença. Esses dias, numa conversa, eu mencionei para alguém que a gente está vivendo um tempo em que a liderança ama a multidão, mas odeia indivíduos. E você não tem como servir como Jesus, ser um líder eficaz, se o seu foco for só a multidão, mas indivíduos não forem importantes para você. Para concluir, você nunca sabe o alcance ou o impacto que uma pessoa na qual você investe pode gerar. O investimento de Filipe em uma pessoa causou um impacto tão grande. O evangelho chegando à Etiópia, pessoas sendo transformadas e convertidas por conta de uma pessoa em quem ele investiu. E o que é legal disso? A gente nunca sabe aonde vai chegar o impacto que nós causamos em um. Então você não pode ignorar pelo tamanho, pela cor, pelo dinheiro, pelo nível de conhecimento. Não, você não pode ser seletivo e filtrar com os olhos humanos. Deixa Deus guiar você para impactar uma pessoa que você não sabe onde a chamada dela e o impacto dela pode levar o seu nome, mas acima de tudo, a mensagem de Cristo que está em você. Se você está no corporativo, quer você esteja no ambiente eclesiástico, deixa Deus impactar pessoas a partir da sua disposição de olhar para um. Se você é um líder que está começando, eu quero convidar você para conhecer o Maestria, o nosso projeto de líderes de primeira viagem. E eu tenho especialmente 2 cursos disponíveis para você na nossa plataforma. Um se chama Vencendo o Medo de Liderar e o outro é o Poder da Iniciativa. Eu sei que quando a gente está começando a liderar é um grande desafio. A gente lida com a falta de autoconfiança, com medo, com temores e dúvidas e pavores diversos, mas não tem que ser assim. Se você está começando na jornada como um líder, quer seja no ambiente eclesiástico ou corporativo e o reino de Deus é a sua prioridade, participe com a gente desses cursos e você vai crescer um pouco mais e vai ser posicionado para ser o líder que Deus quer que você seja. Um grande abraço e até o próximo episódio.